No instante em que entrei naquele salão de festas, ouvi ela dizer: Solange Albuquerque, a noiva perfeita do meu irmão, inclinando-se para suas madrinhas com uma taça de champanhe na mão impecável. Seu sussurro foi alto o suficiente para ser ouvido em toda a sala, e eu sei que ela quis que fosse assim. Ah, que maravilha! A caipira fedorenta chegou. Suas amigas riram como uma matilha de hienas em vestidos de grife. Solange nem se deu ao trabalho de olhar para mim quando disse aquilo. Eu era tão insignificante para ela, apenas um embaraço que rastejou de uma cidade pequena para estragar a estética de sua festa de noivado perfeita. O que Solange não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que eu assinei a escritura deste hotel há 3 anos. O Hotel Monarca. Cada lustre acima da cabeça dela, cada talher com que ela estava comendo, cada centímetro quadrado de mármore italiano sob seus saltos caros pertencia a mim, e até o final desta noite, aquele sussurro custaria a ela tudo o que sempre quis. Meu nome é Betânia Mendes, tenho 31 anos, e cresci em Rocinha, Minas Gerais. Uma cidade tão pequena que o único engarrafamento que tivemos foi quando as vacas do seu Zé escaparam e bloquearam a rua principal por 3 horas. Saí de casa aos 18 anos e nunca mais olhei para trás, não porque odiasse de onde vim, mas porque minha família deixou bem claro que não havia espaço para mim lá. Veja bem, tenho um irmão mais velho, Gabriel, o filho de ouro, o filho que não fazia nada de errado. Crescendo, tudo o que eu fazia era medido por ele, e eu sempre ficava aquém. Se eu tirava um 9, Gabriel tinha tirado um 10. Se eu entrava para o time de vôlei, Gabriel tinha sido capitão do time. Minha mãe, Patrícia, tinha um jeito especial de me olhar que me fazia sentir como um rascunho. Enquanto Gabriel era a obra-prima finalizada, então, eu fui embora, arrumei uma mala, peguei um ônibus para a capital e comecei do zero, com nada além de R$ 200 e uma recusa teimosa em falhar. Todos em casa pensavam que eu estava passando dificuldades, eles me imaginavam em algum apartamento minúsculo comendo miojo, o que foi verdade nos primeiros 2 anos. Mas o que eles não sabiam era que eu consegui um emprego como camareira em um hotel boutique. E esse trabalho mudou minha vida. Aprendi tudo. Eu observei, eu estudei, eu subi de limpar quartos para a recepção, para assistente de gerente, para gerente, economizei cada centavo, investi com cuidado, fiz escolhas inteligentes e assumi riscos quando pareciam certos. Aos 28, eu possuía minha primeira propriedade. Aos 30, eu tinha 3. Agora, aos 31, eu dirijo a Birch Hospitalidade, uma empresa que possui 6 hotéis boutique em toda a região sudeste. O Monarca é minha joia da coroa, meu orgulho e alegria. Mas aqui está a questão sobre construir algo do nada. Você aprende a ficar quieta, você aprende que as pessoas te subestimam, e às vezes, essa é a arma mais poderosa que você tem. Então, eu nunca contei à minha família. Eles nunca perguntaram, de qualquer forma, para eles. Eu ainda era a irmãzinha lutadora, que não conseguia se igualar a Gabriel e seu emprego de nível médio em uma seguradora. A ironia era tão densa que você poderia espalhar lá no pão. Hoje à noite, recebi um convite para a festa de noivado de Gabriel. De última hora, claro, provavelmente ideia da minha mãe. Um convite de culpa para que ela pudesse dizer às amigas que a família inteira estava lá. Quase não vim. Mas algo me puxou para cá. Talvez curiosidade. Talvez uma pequena e teimosa esperança de que as coisas tivessem mudado. Não tinham. Eu estava na entrada do meu próprio hotel, usando jeans e minhas botas favoritas, meu cabelo ainda cheirando levemente ao campo, porque eu havia passado por Rocinha no caminho para cá, apenas para me lembrar de onde eu vim. Minha roupa provavelmente custava mais do que tudo que Solange estava usando combinado. Mas você não saberia olhando. Essa é a coisa sobre dinheiro de verdade. Não precisa gritar e, honestamente, você pode tirar a menina da fazenda, mas não pode tirar a fazenda da menina. Embora, você definitivamente pode levar o dinheiro da caipira direto para o banco. Avistei minha mãe do outro lado da sala, conversando com algumas de suas amigas, provavelmente se gabando da noiva maravilhosa de Gabriel e do futuro maravilhoso deles juntos. Gabriel estava ao lado de Solange, parecendo um homem que havia ganhado na loteria,
Ele não tinha ideia de que estava segurando um bilhete perdedor. Solange finalmente olhou para mim, seu sorriso afiado como um corte de papel. Ela não me reconheceu como nada além de um inconveniente, uma mancha em sua noite perfeita. Estava tudo bem. Deixe-a pensar que eu não era ninguém. Deixe todos eles pensarem isso. Eu aprendi há muito tempo que a melhor vingança não é barulhenta, é paciente, é silenciosa. É observar as pessoas cavarem suas próprias covas enquanto estão muito ocupadas te desprezando para anotar a pá em suas mãos. Então, eu sorri de volta para Solange, fui ao bar e pedi uma bebida. Minha equipe sabia para não me reconhecer. O Wesley, meu gerente geral, me olhou de longe e me deu um aceno sutil. Tudo estava correndo bem. Tudo estava perfeito por enquanto, porque em cerca de 3 horas, Solange Albuquerque ia aprender uma lição muito importante. Nunca subestime a caipira, especialmente quando ela é dona do chão em que você está pisando. Antes de continuarmos, se você está gostando desta história, por favor, clique no botão de se inscrever e me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu vejo cada comentário. E isso significa o mundo para mim. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora, de volta à história. A festa de noivado era exatamente o que você esperaria de alguém como Solange. Extravagante, exagerada, projetada para impressionar pessoas que já estavam impressionadas consigo mesmas. Havia esculturas de gelo em forma de cisnes, uma fonte de champanhe, que parecia excessiva até pelos padrões de fontes de champanhe, e flores suficientes para deixar um jardim botânico com inveja. Minha equipe do hotel fez um trabalho incrível, o que me deixou orgulhosa. Embora eu quisesse revirar os olhos para cada escolha de design que Solange havia feito, peguei minha bebida e encontrei um canto tranquilo para observar. Foi quando minha mãe me encontrou. Patrícia Mendes se aproximou como uma mulher que havia sentido um cheiro desagradável e estava tentando localizar a fonte. Ela me olhou de cima a baixo, seus olhos parando nas minhas botas com desaprovação visível. Ela disse que era bom eu ter vindo, seu tom sugerindo que era tudo menos bom. Então ela perguntou por que eu não poderia ter usado algo mais apropriado. Mencionando que a família Albuquerque era muito refinada, ela enfatizou a palavra refinada como se fosse uma palavra do vocabulário que eu deveria estudar. Eu disse a ela que vim direto do trabalho e não tive tempo de trocar de roupa. O que era verdade. Só não mencionei que trabalho significava administrar uma empresa hoteleira multimilionária. Minha mãe suspirou do jeito que ela sempre suspirava para mim. Como se eu fosse uma decepção constante que ela havia aprendido a tolerar. Ela me disse para pelo menos tentar causar uma boa impressão nos Albuquerque, então desapareceu de volta na multidão para continuar suas obrigações sociais. E lá estava, 20 segundos de conversa. E eu já me sentia como se tivesse 12 anos novamente, falhando em atender a algum padrão invisível sobre o qual nunca me disseram. Avistei Solange do outro lado da sala, beijando as pessoas no ar através de um grupo de convidados. A mulher havia beijado mais bochechas hoje à noite do que um político em uma feira de interior. Cada gesto era calculado, cada sorriso medido para o efeito máximo. Seus pais, Fernando e Dalila Albuquerque, estavam por perto como pavões orgulhosos, observando sua galinha premiada trabalhar na sala. Fernando era um homem grande com o rosto vermelho e o tipo de confiança que vem de sucesso genuíno ou de uma excelente atuação. Dalila era magra, polida, pingando joias que captavam a luz cada vez que ela se movia. Eles pareciam ricos. Eles agiam como ricos, mas algo neles parecia estranho, como uma bela pintura pendurada ligeiramente torta. Eu não conseguia identificar ainda, mas eu conseguiria. Gabriel finalmente me notou e veio em minha direção. Meu irmão mais velho, 3 anos mais velho, ainda me olhando como se eu fosse sua irmãzinha chata que o seguia quando éramos crianças. Ele disse que estava feliz por eu ter vindo, embora seu tom dissesse que ele não havia notado se eu estava lá ou não. Ele perguntou se eu já tinha conhecido Solange, e disse que ela era incrível. Eu disse a ele que a tinha visto, mantive minhas opiniões para mim. Gabriel assentiu, já olhando além de mim para ver quem mais ele precisava cumprimentar. Algumas coisas nunca mudam. Então ele disse algo que apertou meu estômago. Ele mencionou que a mamãe havia dado o colar da vovó
a Solange como presente de noivado. Ele disse. Não foi generoso da parte dela. E que Solange adorou. Senti o ar sair dos meus pulmões, o colar da vovó, o pingente antigo que nossa avó havia prometido a mim especificamente antes de morrer. Ela segurou minha mão e me disse que era para mim porque eu era sua sonhadora, sua lutadora, aquela que faria algo de si mesma. Minha mãe sabia disso. Ela estava na sala quando a vovó disse isso. E ela deu para Solange de qualquer maneira. Olhei para o outro lado da sala e o vi. Lá estava, pendurado no pescoço de Solange como se pertencesse a ela. O colar da minha avó, minha herança, minha memória, brilhando sob as luzes do lustre, enquanto Solange ria de algo que alguém disse. O DJ aumentou a música tão alto que eu podia sentir minhas obturações vibrarem. Se eu quisesse meus dentes chacoalhando, eu teria ido ao dentista. Pelo menos lá eu ganharia uma escova de dentes de graça. Eu me desculpei com Gabriel e fui ao banheiro, precisando de um momento para respirar. Foi quando passei por Fernando Albuquerque no corredor, o telefone pressionado no ouvido, o rosto tenso de estresse. Ele não me viu. Ele estava muito focado em sua conversa. Eu ouvi dizer que eles precisavam que este casamento acontecesse, que a família Mendes tinha dinheiro suficiente para cobrir a situação deles. Ele fez uma pausa, ouvindo quem estava do outro lado. Então ele disse que eles só precisavam passar pela cerimônia. E depois disso, tudo daria certo. Ele desligou e voltou para a festa. Seu sorriso de vendedor voltando ao lugar como uma máscara. Fiquei congelada naquele corredor. O colar da minha avó esquecido por um momento, substituído por algo muito mais urgente. A família Mendes tinha dinheiro. Que dinheiro? Meus pais tinham uma casa legal, claro, mas eu sabia com certeza que havia uma segunda hipoteca nela, porque eu estava secretamente pagando-a nos últimos 4 anos. Gabriel tinha um emprego decente, nada espetacular. Não havia fortuna familiar. Então, por que Fernando Albuquerque achava que havia? E mais importante, qual era exatamente a situação deles que precisava ser coberta? Passei a próxima hora observando os Albuquerque como um falcão observa um rato de campo, cada sorriso, cada aperto de mão, cada risada perfeitamente cronometrada. Agora que eu sabia que algo estava errado, eu podia ver as rachaduras em sua performance. Fernando continuava verificando o telefone, sua mandíbula apertando cada vez que ele lia uma mensagem. As joias de Dalila eram impressionantes. Mas notei que ela as tocava nervosamente, como se tivesse medo de que pudessem desaparecer, e Solange, linda, perfeita Solange, tinha uma fome nos olhos que não tinha nada a ver com amor e tudo a ver com desespero. Comecei a juntar as peças. Os Albuquerque achavam que minha família tinha dinheiro. Mas por quê? Então me ocorreu. Nos últimos 4 anos, eu estava enviando dinheiro para meus pais anonimamente através da minha empresa, a Birch Hospitalidade. Todo mês, um pagamento chegava para cobrir a hipoteca, as contas de consumo, as despesas médicas. Quando meu pai fez a cirurgia no joelho, eu nunca coloquei meu nome. Eu não queria a gratidão ou as perguntas deles, eu só queria ajudar à distância. Mas meus pais não sabiam que era eu, e aparentemente, minha mãe havia decidido que deveria ser Gabriel. Claro que sim, na mente dela, seu filho de ouro estava secretamente cuidando deles. Sendo o filho responsável e bem-sucedido que ela sempre soube que ele era, eu podia praticamente ouvi-la se gabando para as amigas sobre como Gabriel era generoso, como ele sempre cuidava da família, o dinheiro que eu enviava, os sacrifícios que eu fazia, e Gabriel levava o crédito. A ironia era tão densa que poderia ter entrado na festa e pedido sua própria bebida. Então, os Albuquerque fizeram sua pesquisa. Eles viram uma casa bonita, sem pagamentos de hipoteca visíveis. Eles ouviram Patrícia se gabando dos investimentos de seu filho. Eles viram uma família que parecia ter riqueza oculta, e eles miraram em Gabriel como tubarões sentindo cheiro de sangue na água. Mas aqui está o problema com o plano deles. O dinheiro não era de Gabriel, não havia fortuna familiar. Os Albuquerque estavam perseguindo uma miragem, e quando descobrissem a verdade, minha família ficaria com nada além das consequências. A menos que alguém as impedisse, encontrei Wesley perto da entrada de serviço, prancheta na mão, supervisionando a equipe de buffet. Ele levantou a cabeça quando me aproximei.
Sua máscara profissional se transformando em calor genuíno quando ele viu que era eu. Ele perguntou discretamente se estava tudo bem, me chamando de Sr. Mendes antes que eu o olhasse. Ele se corrigiu e me chamou apenas de Betânia. Eu disse a ele que precisava de um favor, eu precisava de informações sobre a família Albuquerque, qualquer coisa que ele pudesse encontrar, registros comerciais, artigos de notícias, o que quer que estivesse por aí. Wesley não perguntou por quê. Isso é o que eu apreciava nele. Ele simplesmente assentiu e disse que veria o que podia desenterrar. Ele desapareceu com o telefone já na mão. Voltei para a festa tentando agir normalmente. O que estava ficando mais difícil a cada minuto foi quando Solange me encontrou. Ela apareceu ao meu lado como um fantasma vestido de grife, seu sorriso tão doce que poderia te dar cáries. Ela sugeriu que deveríamos conversar, só nós duas para nos conhecermos. Ela colocou a mão no meu braço como se fôssemos velhas amigas. Eu a deixei me guiar para um canto tranquilo, perto dos banheiros. No momento em que estávamos fora do alcance dos outros convidados, seu sorriso desapareceu como se nunca tivesse existido. Ela me disse que sabia sobre mim. Ela disse que sabia que eu enviava dinheiro para casa todo mês, bancando a filha boa à distância. Mas aqui está o que a confundia. Ela disse: por que alguém que mal podia pagar o próprio apartamento enviaria dinheiro para uma família que nem gostava deles? Senti minha mandíbula apertar, mas mantive minha expressão neutra. Ela continuou: a menos que, ela disse, eu estivesse tentando comprar o amor deles, tentando provar que valia alguma coisa. Patético, realmente. Ela me disse. Ela se inclinou mais perto e disse que eu deveria saber que Gabriel contou tudo a ela, como eu sempre tive ciúmes dele, como eu não conseguia lidar com não ser a favorita, como a família só me tolerava por pena. Ela sorriu novamente, mas desta vez era afiado e cruel. Ela disse que ia se casar com Gabriel, se tornar parte desta família, e honestamente, ela achava que seria melhor para todos se eu simplesmente ficasse longe. Ela disse que ninguém sentiria minha falta. Ela me chamou de peso morto. Então, deu um tapinha no meu braço como se estivesse confortando uma criança, e foi embora. Fiquei ali por um momento, processando o que acabara de acontecer. Solange pensava que eu estava falida. Ela pensava que o dinheiro vinha de Gabriel. Ela não tinha ideia de quem eu realmente era. Era como ver alguém se gabar de como seu carro alugado é incrível para a pessoa que possui toda a concessionária. Honestamente, se a arrogância queimasse calorias, Solange Albuquerque seria invisível. Wesley apareceu ao meu lado, assustando-me dos meus pensamentos. Ele me entregou uma pasta e me disse que eu precisava ver aquilo. Seu rosto estava pálido, sua compostura habitual abalada. Ele disse: os Albuquerque não estavam apenas endividados, eles estavam sendo investigados por fraude. Abri a pasta ali mesmo no corredor, examinando os documentos, registros financeiros, processos judiciais, artigos de notícias. Quanto mais eu lia, mais fria eu ficava. Os Albuquerque não eram quem eles afirmavam ser. O império imobiliário deles era um castelo de cartas construído sobre mentiras e dinheiro de outras pessoas. Eles estavam há 6 meses da falência e de uma investigação federal. Este casamento não era sobre amor, era um plano de fuga. Levei a pasta para o meu carro no estacionamento subterrâneo. Precisando de privacidade para processar o que eu estava lendo, as luzes do teto piscavam como se estivessem tão chocadas quanto eu, os documentos pintavam um quadro feio. Fernando e Dalila Albuquerque estavam administrando o que equivalia a um esquema de pirâmide por anos. Eles arrecadavam dinheiro de investidores para empreendimentos imobiliários que ou não existiam ou estavam muito supervalorizados. Os primeiros investidores eram pagos com dinheiro de investidores posteriores, o golpe clássico. Mas o castelo de cartas estava finalmente desmoronando. Os investidores estavam fazendo perguntas, auditores estavam cercando, investigadores federais haviam aberto um caso. Os Albuquerque precisavam de uma estratégia de saída e rápido. Entra meu irmão Gabriel. Eu podia ver a lógica deles, por mais distorcida que fosse, encontrar uma família que parecia ter dinheiro, casar-se, usar a conexão para reforçar sua reputação em ruínas, ou, no mínimo, ter um lugar para se esconder quando tudo desmoronasse.
Eles provavelmente planejavam esvaziar quaisquer bens que minha família tivesse antes de desaparecer para começar o golpe em outro lugar. O que eles não perceberam foi que minha família não tinha nada. A casa estava hipotecada. O salário de Gabriel era médio. O único dinheiro que entrava na casa dos Mendes vinha de mim e eu poderia parar isso com um único telefonema. Os Albuquerque estavam prestes a descobrir que haviam mirado na família errada, e quando o fizessem, abandonariam Gabriel mais rápido do que um navio afundando, deixando meu irmão de coração partido e meus pais humilhados. Parte de mim queria deixar acontecer. Deixe todos eles sofrerem as consequências de suas escolhas. Minha mãe que deu minha herança sem pensar duas vezes, meu irmão que nunca me defendeu, deixe-o sentir o que é ser descartado, ignorado, deixado de lado. Mas eu não podia fazer isso. Por mais que eles tivessem me machucado, eles ainda eram minha família. Gabriel ainda era o menino que me ensinou a andar de bicicleta. Mesmo que ele tivesse esquecido isso em algum momento, minha mãe ainda era a mulher que ficou acordada a noite toda quando eu tive catapora, mesmo que ela mais tarde tenha decidido que eu não valia a pena ser lembrada. Família é complicado. Você pode amar as pessoas e estar furiosa com elas ao mesmo tempo. Você pode querer protegê-las, mesmo quando elas não merecem. Então, tomei uma decisão. Eu ia expor os Albuquerque, eu ia salvar minha família de um desastre que eles nem sabiam que estava chegando, e eu ia fazer do meu jeito. Liguei para minha advogada primeiro. Rebeca Torres atendeu no segundo toque. Apesar de serem 8 da noite. E é por isso que eu apagava o que pagava. Dei a ela um resumo da situação e perguntei com que rapidez ela poderia verificar as informações na pasta. Ela disse que teria a confirmação em 1 hora. Em seguida, liguei para Natália Dantas, uma contadora forense com quem eu havia trabalhado em uma aquisição complicada 2 anos atrás. Natália era uma bruxa com registros financeiros, o tipo de pessoa que podia olhar para uma planilha e dizer o que alguém tinha comido no café da manhã. Enviei a ela fotos dos documentos principais e pedi para ela investigar mais a fundo. Se você está gostando desta história até agora, por favor, tire apenas 1 segundo para dar um like e deixar um comentário. Isso realmente me ajuda a continuar criando essas histórias para você, e eu, genuinamente, aprecio cada um de vocês. Obrigada do fundo do meu coração. Agora, vamos voltar a Betânia. Natália ligou de volta em 40 minutos. Sua voz estava tensa com a empolgação de alguém que havia encontrado algo grande. Ela me disse que eu estava certa. Eles estavam administrando um esquema de pirâmide, coisa de livro didático. Mas aqui está a parte interessante. Ela disse que havia pesquisado o nome Albuquerque em outros estados e encontrado algo no Ceará de 3 anos atrás. Mesmo padrão, mesmo esquema, nomes diferentes. Ela disse que o nome verdadeiro da noiva não era Solange. Ela perguntou se eu estava pronta para isso. Eu disse a ela que estava pronta. Natália me disse que o nome verdadeiro da noiva era Sandra Gomes. Ela disse que os pais nem eram os pais dela de verdade. Eles eram parceiros em um golpe de longa data. E eles estavam fazendo isso há pelo menos 1 década. Identidades diferentes, alvos diferentes, o mesmo jogo. Sentei no meu carro, a pasta no colo, e comecei a rir. Não pude evitar. Essas pessoas tinham mais identidades do que uma atriz de Hollywood tem ex-maridos. Sandra, Solange. Provavelmente planejando ser Stephanie no ano que vem, meu telefone vibrou com uma mensagem de Gabriel. Olhei para ela por um longo momento antes de abri-la. Ele queria saber se poderíamos conversar. Ele disse que algo sobre Solange parecia errado. Verifiquei a hora. 5 minutos para as 9. Quando Fernando Albuquerque estava programado para fazer seu grande brinde de boas-vindas à família. Tarde demais, irmão mais velho. Você deveria ter confiado nesse sentimento há 1 hora. Você deveria ter confiado em mim anos atrás. Mas antes tarde do que nunca, pelo menos ele estava começando a ver através da máscara. Saí do carro e voltei para o hotel. O ar da noite no Ceará estava quente. E em algum lugar lá dentro, uma golpista de vestido branco estava prestes a ter a pior noite de sua vida. Hora de estragar uma festa de noivado. Voltei ao Hotel Monarca com uma energia diferente de quando havia saído. Antes eu era a irmã invisível,
a caipira que todos desprezavam. Agora, eu era uma mulher com um plano. Wesley me encontrou perto da entrada de serviço. Sua expressão, uma mistura de preocupação e curiosidade. Ele disse que estava observando os Albuquerque a noite toda e que algo estava definitivamente errado com eles. Ele mencionou que Fernando havia feito 4 telefonemas na última hora, cada um deixando-o mais agitado que o anterior. Eu disse a Wesley que precisava do sistema de áudio e vídeo pronto. Eu disse que durante o brinde de Fernando às 9 horas, iríamos dar aos convidados uma apresentação que eles nunca esqueceriam. Wesley nem piscou. Ele perguntou que tipo de apresentação estávamos falando. Entreguei a ele um pendrive. Nele estavam cópias digitalizadas dos documentos mais prejudiciais da pasta, além de tudo o que Natália havia me enviado, registros judiciais do Ceará, extratos financeiros mostrando a fraude, fotos de Solange de 3 anos atrás sob seu nome verdadeiro, Sandra Gomes. Um rastro de mentiras que se estendia por uma década. Eu disse a ele que quando Fernando começasse seu brinde, eu queria tudo nas telas. Cada documento, cada foto, cada prova. Wesley pegou o pendrive com um leve sorriso. Ele disse que sempre soube que trabalhar para mim seria interessante. Mas isso era algo completamente diferente. Então ele desapareceu em direção à sala de controle. Meu telefone vibrou. Rebeca, minha advogada, confirmando tudo o que Natália havia encontrado. Os Albuquerque estavam de fato sob investigação federal. Mais importante, ela havia feito uma ligação para a investigadora principal, uma mulher chamada agente Carla Reis, que estava tentando localizar os Albuquerque há meses. Eles continuavam se mudando de nome. Sempre um passo à frente. Até hoje à noite, Rebeca me disse que a agente Reis já estava a caminho com a equipe. Eles estariam do lado de fora do hotel às 9h15, prontos para agir assim que a evidência fosse pública. Tudo estava se encaixando, a armadilha estava montada. Agora eu só precisava esperar. Encontrei um lugar na parte de trás do salão, onde eu podia ver tudo sem ser notada. Solange estava novamente circulando pela sala. Aquele sorriso falso estampado em seu rosto como se estivesse pintado ali. Gabriel estava ao lado dela, interpretando o noivo bonito, completamente alheio ao fato de que seu futuro inteiro estava prestes a implodir. Minha mãe estava perto da frente conversando com Dalila Albuquerque como se fossem velhas amigas. 2 mulheres que não tinham nada em comum, exceto sua capacidade de me fazer sentir inútil. Em breve, uma delas perceberia que havia sido enganada. A outra perceberia que havia afastado a filha errada. Olhei para o meu relógio, 8h52. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem de Gabriel. Ele perguntou onde eu estava e disse que realmente precisava conversar. Ele disse que algo nos Albuquerque o estava incomodando. O jeito que Fernando continuava desaparecendo, o jeito que Solange desviava de todas as perguntas sobre seu passado. Ele disse que talvez estivesse sendo paranoico. Olhei para a mensagem por um longo momento. Parte de mim queria responder para dizer a ele, para confiar em seus instintos, para avisá-lo sobre o que estava por vir. Mas o que isso realizaria? Ele teve 34 anos para confiar em mim, para me incluir, para me tratar como família. Ele escolheu não fazê-lo. Além disso, se eu o avisasse agora, ele poderia avisar Solange. E eu não podia arriscar isso. Eu digitei uma resposta simples. Eu disse a ele que conversaríamos depois do brinde e para ele apenas esperar. 8h56. Fernando Albuquerque estava arrumando sua gravata perto do pequeno palco onde o DJ havia montado. Ele parecia confiante novamente, sua máscara de vendedor firmemente no lugar. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Pensei no que Solange havia me dito antes. Como eu era um peso morto. Como ninguém sentiria minha falta. Como eu deveria apenas ficar longe. O engraçado sobre pessoas que te subestimam é que elas nunca te veem chegando. Elas estão tão ocupadas olhando para baixo que perdem o momento em que você se levanta. 8h59. Fernando subiu ao palco e pegou o microfone. O DJ baixou a música. Os convidados se viraram para encará-lo. Taças de champanhe na mão, prontos para brindar ao feliz casal. Fiz contato visual com Wesley do outro lado da sala. Ele me deu um aceno quase imperceptível. As telas atrás do palco ganharam vida, atualmente exibindo uma apresentação de slides de fotos de Gabriel e Solange, casal feliz em um restaurante.
casal feliz na praia, casal feliz vivendo sua feliz mentira. Não por muito mais tempo, Fernando limpou a garganta e começou a falar. Ele disse: "Boa noite a todos", e agradeceu a todos por estarem ali para celebrar esta bela união. Ele disse que quando sua filha trouxe Gabriel para casa pela primeira vez, ele soube imediatamente que este jovem era especial, quase ri, sua filha. A filha que não era sua filha. A filha cujo nome verdadeiro ele provavelmente tinha que se lembrar todas as manhãs. Fernando continuou falando sobre família, sobre legado, sobre como os Albuquerque estavam honrados em se juntar à família Mendes. Ele falou sobre futuros brilhantes e netos, e construir algo duradouro juntos. Cada palavra era uma mentira, e cada mentira estava prestes a ser exposta. Fernando ergueu sua taça, ele disse ao feliz casal: "Ao amor, à família, ao para sempre." Peguei meu telefone e enviei uma única palavra para Wesley. Agora, as telas piscaram. Por um momento, todos provavelmente pensaram que era uma falha técnica. As fotos felizes de Gabriel e Solange desapareceram, substituídas por algo completamente diferente, um documento oficial carimbado com selos de tribunal e terminologia legal. O sorriso de Fernando congelou em seu rosto. O documento era um processo judicial do Ceará, datado de 3 anos atrás, uma investigação de fraude, e lá, listada como pessoa de interesse, estava um nome que ninguém nesta sala havia ouvido antes: Sandra Gomes. Um murmúrio correu pela multidão, as pessoas semicerraram os olhos para as telas, tentando entender o que estavam vendo. Fernando tateou o microfone. Seu rosto passando de vermelho a pálido em segundos, ele disse: "Deve haver algum engano", e chamou de erro técnico. Ele se virou para a cabine de áudio e vídeo e gritou para alguém consertar. Mas as telas continuaram mudando. Outro documento apareceu, registros financeiros mostrando dinheiro de investidores sendo desviado para empresas de fachada. Então, outros artigos de notícias sobre um esquema imobiliário em Fortaleza que custou a dezenas de famílias suas economias de uma vida. Então fotos. Uma Sandra Gomes mais jovem, cor de cabelo diferente, os mesmos olhos frios, ao lado de Fernando e Dalila em algum evento de caridade sob nomes completamente diferentes. Solange estava paralisada no meio da pista de dança, sua taça de champanhe tremendo na mão. Pela primeira vez na noite, sua máscara havia caído completamente. Ela parecia aterrorizada. Gabriel olhou para as telas, depois para Solange, depois de volta para as telas. Eu podia ver sua mente trabalhando, as peças se encaixando, a dúvida que ele havia sentido a noite toda de repente, fazendo um sentido horrível. Fernando tentou atravessar a multidão em direção à saída, mas 2 dos meus seguranças o impediram. Dalila agarrou seu braço, sussurrando freneticamente, mas não havia para onde ir. Foi quando eu dei um passo à frente, eu caminhei pela multidão que se abria em direção ao palco, minhas botas clicando no chão de mármore. Todos os olhos na sala se voltaram para mim, a caipira, a ninguém. O peso morto, a voz de Wesley, surgiu nos alto-falantes, calma e profissional. Ele disse: "Senhoras e senhores." Ele gostaria de apresentar a proprietária do Hotel Monarca e CEO da Birch Hospitalidade. Ele disse: "Por favor, recebam a senhorita Betânia Mendes." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, o rosto da minha mãe ficou branco. A mandíbula de Gabriel realmente caiu. Até Solange, em meio ao seu pânico, parecia genuinamente chocada. Peguei o microfone da mão frouxa de Fernando. Eu disse: "Boa noite a todos." Pedi desculpas pela interrupção, mas achei que eles gostariam de saber quem eles estavam realmente celebrando esta noite. Gesticulei para as telas atrás de mim. Eu disse: Fernando e Dalila Albuquerque não eram quem eles afirmavam ser. O império imobiliário deles era uma fraude. Sua riqueza foi roubada de investidores inocentes e a filha deles, Solange, na verdade se chamava Sandra Gomes, uma golpista que estava executando o mesmo esquema há mais de uma década. Solange finalmente encontrou sua voz. Ela gritou que eu estava mentindo e me chamou de ninguém ciumenta e patética. Ela disse que eu estava inventando isso porque não conseguia ver Gabriel feliz. Eu sorri para ela. Eu disse: "Isso é interessante." E perguntei se eu também inventei a investigação federal que o seguia há 2 anos. Mencionei os mandados de prisão que foram emitidos no mês passado no Ceará,
e disse que estava curiosa para saber como eu poderia ter forjado o fato de que a agente Carla Reis e sua equipe estavam atualmente esperando do lado de fora deste hotel. Como que por mágica, as portas do salão se abriram. 4 pessoas de terno entraram, distintivos visíveis, expressões sérias. O rosto de Solange desabou. Fernando tentou correr. Ele conseguiu uns 3 metros antes que a agente Reis o interceptasse com uma mão calma, mas firme em seu ombro. Ela disse a ele que Fernando Albuquerque, ou seja lá qual fosse seu nome verdadeiro, estava preso por fraude eletrônica, fraude de investimento e conspiração. Dalila começou a chorar, a máscara escorrendo pelo rosto cuidadosamente maquiado. Ela continuava dizendo que havia um engano, que eles podiam explicar tudo, que não era o que parecia. Solange, Sandra, seja lá qual fosse o nome dela, virou-se para Gabriel uma última vez. Sua voz era desesperada, implorante. Ela perguntou se ele realmente ia deixar a irmã fazer isso com eles. Ela disse que se amavam e que ele tinha que acreditar nela. Gabriel olhou para ela por um longo momento. Eu podia ver a guerra acontecendo atrás de seus olhos, a mulher que ele pensava amar versus a evidência que ele não podia negar. Então ele fez algo que eu nunca esperava. Ele se afastou dela. Ele disse que nem sabia quem ela era. Sua voz era baixa, quebrada, mas certa. Ele disse que não sabia quem nenhum deles era. A expressão de Solange mudou de desespero para raiva em um instante. Ela avançou em minha direção, gritando que eu havia arruinado tudo, que eu deveria ser ninguém, que eu era apenas a caipira fedorenta. A segurança a pegou antes que ela me alcançasse. Inclinei-me perto o suficiente para que apenas ela ouvisse. Eu disse que essa caipira fedorenta era dona do salão em que ela estava. Pagava o salário de todos que estavam prestes a escoltá-la para fora, e dormiria muito bem esta noite sabendo exatamente quem ela era. Eles a levaram embora ainda gritando. Seu vestido de grife amassado, seu cabelo perfeito destruído, toda a sua vida cuidadosamente construída desmoronando a cada passo. Voltei-me para a multidão atordoada, a maioria ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Eu disse: bem, o buffet já estava pago, e parecia uma pena desperdiçar boa comida. Eu disse a eles que o bar permaneceria aberto para quem quisesse ficar. Risadas nervosas ecoaram pela sala. O DJ, bendito seja, começou a tocar algo animado. A festa de noivado havia acabado, mas a noite estava apenas começando. À próxima hora, pareceu algo saído de um sonho febril. Os Albuquerque, os 3, foram escoltados para fora algemados, enquanto os convidados restantes assistiam em silêncio atônito. Solange, ou Sandra, ou quem quer que ela fosse em sua próxima vida, ainda estava gritando ameaças enquanto a colocavam na parte de trás de um carro descaracterizado. Algo sobre advogados, processos, vingança, palavras vazias de uma pessoa vazia. Ela passou de futura senhora Mendes para futura presidiária em menos de 15 minutos. Isso deve ser algum tipo de recorde, mesmo para uma golpista profissional. Dentro do salão, o clima havia mudado de choque para outra coisa. Curiosidade, talvez fascínio. Alguns convidados já estavam em seus telefones, provavelmente compartilhando o que acabara de acontecer com todos que conheciam. Pela manhã, esta história estaria por toda a cidade. Gabriel me encontrou perto do bar. Ele parecia um homem que acabara de acordar de um pesadelo, apenas para perceber que ainda estava sonhando. Seus olhos estavam vermelhos, suas mãos trêmulas, sua visão de mundo inteira claramente despedaçada. Ele perguntou como eu sabia. Sua voz falhou nas palavras. Ele perguntou como eu descobri. Eu disse a ele que eu ouvi. Eu disse que eu observei. Eu prestei atenção. Todas as coisas que eu havia feito a vida inteira, enquanto todos os outros me ignoravam. Ele ficou em silêncio por um momento. Então ele disse que sentia muito. Ele disse que sabia que isso não cobria tudo, que isso não cobria anos de me tratar como um segundo plano, mas ele sentia muito. Eu estudei o rosto do meu irmão, procurando o truque, o ângulo, mas tudo o que vi foi remorso genuíno, talvez pela primeira vez. Eu disse a ele que desculpas eram um começo. Ficamos ali em silêncio. 2 irmãos que passaram décadas como estranhos, finalmente se vendo claramente. Então minha mãe apareceu.
Patrícia Mendes parecia menor de alguma forma, como se os acontecimentos da noite a tivessem fisicamente encolhido. Ela se aproximou lentamente, incerta, sem nenhuma de sua confiança usual em exibição. Ela começou a dizer que não sabia. Mas eu a interrompi, peguei meu telefone e mostrei a tela a ela. Registros bancários, recibos de transferência, 4 anos de pagamentos para a empresa de hipoteca dela, seus provedores de serviços públicos, suas contas médicas, tudo da Birch Hospitalidade, tudo de mim. Eu disse a ela que ela pensava que Gabriel os estava sustentando. Eu disse que ela se gabava para todos sobre seu filho generoso e bem-sucedido. Deixei isso no ar por um momento, antes de dizer que era eu. Sempre fui eu. Minha mãe olhou para o telefone, depois para mim, depois de volta para o telefone. Sua boca abriu e fechou várias vezes, mas nenhuma palavra saiu. Eu disse que não fiz isso por agradecimento, eu disse que fiz isso porque eles eram minha família, mesmo quando me fizeram sentir como se eu não fosse deles. Mas achei que ela deveria saber a verdade sobre quem realmente estava lá para ela. Os olhos de Patrícia se encheram de lágrimas. Não as lágrimas dramáticas e performáticas que eu havia usar em eventos familiares. Lágrimas de verdade, do tipo que vinham de algum lugar profundo. Ela sussurrou meu nome, Betânia, como se estivesse dizendo-o pela primeira vez. Antes que eu pudesse responder, houve uma comoção perto da pista de dança. Virei-me para ver o colar da avó de Solange. O colar da minha avó, caído no chão onde Solange o havia jogado durante seu colapso. Gabriel foi até lá e o pegou cuidadosamente, como se pudesse quebrar. Ele olhou para ele por um longo momento, então voltou para mim. Ele disse: "Isso sempre foi meu." Sua voz estava embargada de emoção. Ele disse que não sabia que a mamãe tinha dado e que sentia muito. Ele colocou o colar na minha mão. O peso dele parecia certo. Como algo que estava faltando por anos finalmente estava de volta ao seu lugar. Minha mãe assistiu à troca com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela disse que estava muito errada sobre tudo. Eu não discordei dela. Mas também não a ataquei. Haveria tempo para conversas difíceis mais tarde. No momento, eu estava apenas cansada. Um convidado se aproximou e perguntou se a festa ainda estava acontecendo, parecendo confuso, mas esperançoso. Olhei em volta da sala. As esculturas de gelo estavam derretendo, a fonte de champanhe ainda estava fluindo. Metade dos convidados havia saído, mas a outra metade parecia determinada a aproveitar ao máximo o bar aberto. Dei de ombros e sinalizei para o DJ continuar tocando. Por que não? A noite já tinha sido estranha o suficiente, o que um pouco de dança iria machucar. 3 semanas depois, sentei no meu escritório no Hotel Monarca, olhando para o horizonte da cidade. O sol da manhã entrava pelas janelas, e pela primeira vez em anos, senti paz. Os Albuquerque estavam acabados. Promotores federais tinham evidências suficientes para acusá-los de várias acusações de fraude, lavagem de dinheiro e conspiração. Sandra Gomes, a mulher que me chamou de caipira fedorenta, estava sob custódia, aguardando julgamento. Sua fiança foi fixada tão alta que nem seus pais ricos e falsos podiam pagar. Acontece que quando você passa décadas roubando pessoas, você não tem muitos amigos dispostos a ajudar quando as coisas dão errado. A história foi notícia local por cerca de uma semana. Magnata hoteleira expõe golpistas em festa de noivado da família. Uma manchete até me chamou de a caipira fedorenta que era dona da sala. Eu emoldurei essa. Ela está pendurada no meu escritório agora, bem onde eu posso vê-la todas as manhãs. Gabriel veio me visitar no hotel ontem. Foi a primeira vez que ele viu meu escritório, minha equipe, a vida que eu construí sem a ajuda de ninguém. Ele andou tocando as coisas como se não pudesse acreditar que eram reais. Ele disse que passou anos pensando que sabia quem eu era. Ele disse que estava errado sobre tudo. Eu disse a ele que tínhamos muitos anos para recuperar o tempo perdido. Eu disse: talvez devêssemos começar agora. Fomos almoçar, um almoço de verdade. Não uma obrigação familiar onde fazíamos pequenas conversas e evitávamos qualquer coisa significativa. Nós realmente conversamos sobre nossa infância, sobre nossos pais, sobre todas as coisas que nunca dissemos um ao outro. Não foi perfeito. E não foi fácil, mas foi honesto. Isso era mais do que tínhamos tido antes. Minha mãe começou a terapia na semana passada.
Ela ligou para me contar. Sua voz pequena e incerta, tão diferente da mulher que costumava me fazer sentir uma decepção constante. Ela disse que queria entender por que me tratou da maneira que tratou. Ela disse que queria ser melhor. Eu disse a ela que apreciava isso. Eu disse que poderíamos ir devagar, e iríamos. Reconstruir a confiança leva tempo. Mas pelo menos estávamos finalmente construindo algo em vez de vê-lo desmoronar. Esta manhã, eu estava hospedando um café da manhã de negócios no restaurante do hotel. Investidores, parceiros, pessoas que queriam discutir oportunidades de expansão, coisas normais para um dia normal. Uma jovem entrou parecendo nervosa. Ela estava usando roupas simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo prático, os olhos arregalados enquanto ela observava o ambiente elegante, claramente fora de seu elemento. Um dos meus investidores, um homem chamado Geraldo, que tinha muito dinheiro e não tinha modos suficientes, fez um comentário alto o suficiente para todos ouvirem. Ele perguntou quem a deixou entrar e disse que era um evento particular. Levantei-me da mesa. Eu caminhei até a jovem e estendi minha mão. Eu disse o nome dela calorosamente, chamando-a de Nicole, e disse que estava muito feliz por ela ter vindo. Eu disse a todos que queria que eles conhecessem Nicole Santos, a recipiente deste ano da Bolsa de Estudos Birch Hospitalidade. Eu disse a eles que ela cresceu em uma pequena cidade em Santa Catarina, trabalhou em 2 empregos para pagar a faculdade comunitária e estava prestes a começar o Programa de Gestão Hoteleira da USP no outono. A sala ficou em silêncio. Geraldo de repente achou seu café muito interessante. Eu levei Nicole para um assento na minha mesa, a mesma mesa dos investidores, a mesma mesa das pessoas que pensavam que eram melhores do que ela por causa do dinheiro e das suas conexões. Ela sussurrou um obrigado para mim, parecendo oprimida. Eu disse a ela para não me agradecer ainda. Eu disse que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Mas eu disse a ela que se ela alguma vez sentisse que não pertencia a algum lugar, para se lembrar que as pessoas que construíram as coisas mais bonitas geralmente começaram com nada além de teimosia e sonhos, ela sorriu com isso. Depois do café da manhã, fiquei no saguão do meu hotel, observando os hóspedes irem e virem. Pessoas de negócios, turistas, famílias, todos eles caminhando em pisos que eu possuía, dormindo em camas que eu paguei, completamente alheios à mulher que tornou tudo isso possível, e estava tudo bem, eu não precisava que eles soubessem. As pessoas sempre tentarão fazer você se sentir pequena por onde você veio. Deixe-os. Enquanto eles estão ocupados te desprezando, eles não verão você se levantando. Aprendi essa lição há muito tempo, em uma pequena cidade onde eu nunca fui boa o suficiente, nunca bonita o suficiente, nunca o suficiente de nada. Levei isso comigo por anos de luta e dúvida, e pessoas me dizendo que eu nunca seria nada. E agora, aqui estava eu, em meu hotel, cercada por tudo o que construí. A caipira fedorenta, ela sentiu o cheiro do sucesso vindo de longe.